Talvez a falta de significado de muitas pessoas esteja atrapalhando as suas vidas, sobretudo certos aspectos profissionais. Eu tenho essa crença de que se uma pessoa não tem um significado em sua vida, nada faz sentido. Nada faz sentido a ponto dela se sacrificar por alguma coisa. Não tem por que ela se sacrificar por algo. Não tem por que ela despejar um certo esforço para obter algum ganho. E eu vejo o relato de muitas pessoas na internet sobre essa questão de trabalho e tal, né? Como as suas vidas profissionais não fazem muito sentido pelo fato de delas não serem muito bem remuneradas. Elas acordam aqueles dias típicos de segunda-feira e já acordam com aquela tristeza de que aquilo que elas estão fazendo não tem sentido, não tem significado. Isso me faz pensar em algumas coisas que eu vivi uns anos atrás. Como eu tinha muita dificuldade para me encaixar no mercado de trabalho, para conseguir uma oportunidade, né? Quando eu conseguia uma certa vaga, eu não me adaptava, eu não conseguia permanecer por muito tempo. E isso se dá pelo fato de eu não encontrar um significado naquilo que eu estava fazendo, naquilo que eu estava desempenhando um certo esforço. Eu recebia mal, não dava para me manter muito bem, e eu via aquilo como uma espécie de fardo, porque eu não encontrava um significado naquilo, naquelas atividades que eu fazia, mesmo se tratando de um subemprego. E eu acredito que essa seja a realidade de muitas pessoas. Elas, de fato, passam por certas privações, o emprego que elas trabalham é muito ruim, né? Não vou negar isso. E isso vai gerando um efeito cascata ainda mais. E com essa falta de significado, a gente não sente aquele sentimento de que talvez a gente está exercendo alguma coisa importante. E através dessa coisa importante, a gente é capaz de colher certas recompensas. E eu vejo que esse problema é um dos maiores problemas que existem nessas gerações mais atuais. Muitos não têm significado e não se sentem pertencentes a algo maior, né? E nisso elas podem exercer uma certa influência no mundo, né, através de suas ações, podemos dizer assim. Não se sentem valorizados. As suas atividades não condiz com aquilo que elas buscam, de fato. Uma coisa que possa não só mudar suas vidas, mas também exercer uma certa influência no mundo. E eu vejo que muitas pessoas acabam adquirindo problemas muito comuns, como por exemplo aquelas questões de burnout, etc, né? E sentem um certo peso nas suas mentes, nas suas cabeças, e não conseguem ter uma certa produtividade que deveriam ter. E a falta de significado atrapalha essa nossa experiência que a gente tem que ter com os problemas, que a gente aprende a crescer a partir deles. Eu acredito que as piores condições podem nos tornar melhores, desde que a gente saiba tirar o melhor proveito delas. Claro que não é uma tarefa fácil, levando em conta certas problemáticas no meio do caminho, de você ser privado de certas coisas, de você não conseguir ver um propósito, um significado nisso que você está fazendo. Isso vai gerando um efeito cascata atrás do outro, né? Mas se a gente conseguir ver através disso um trampolim para a gente crescer, a gente consegue tirar proveito desse sofrimento, dessas questões difíceis, e o fardo não fica tão pesado assim. Claro que continua pesado, mas fica algo suportável, diferente de alguém que não tem um significado claro na vida. E essa infelicidade que a gente tem, não só no trabalho, mas em todas as atividades que requer um certo esforço físico, mas também intelectual, se dá exatamente por esse fator que eu vejo. Essa falta de significado no que faz. Quando a gente não tem um significado, nenhum sofrimento é suportável. E tudo é passível de desistência. E esse é um problema que vejo nas sociedades mais atuais, que eu também estou incluso. Eu há pouco tempo atrás não via um significado nas atividades que eu fazia. Claro que hoje eu melhorei um pouco, mas mesmo assim existe uma certa tendência a largar tudo, a desistir de tudo, abraçar certas fraquezas. E eu entendo que é uma coisa muito difícil. Você não é valorizado, você não vê uma certa perspectiva de futuro. E é um problema que a gente tem, de coisas que eu vejo que deveriam ser superadas. Enfim, é uma situação muito complicada, né?
E eu vejo essa questão fundamental para a gente refletir e pensar a respeito. Que sem significado claro, a nossa vida não anda. A nossa vida fica travada em certos problemas. Se a gente não tiver força para superá-los, a gente vai cair junto com eles. A gente vai acabar caindo. E é uma tristeza saber que muitas pessoas têm dificuldades, como eu tive um tempo atrás. E eu tive essa proeza, digamos assim, para superar essa questão através de um propósito naquilo que eu estava fazendo. Eu me via, né? Poxa, como eu vou estar daqui a 10 anos? Como eu vou estar daqui a 20 anos? Eu não quero simplesmente me acomodar nessa questão, eu quero superar isso. E eu fui traçando meios para poder superar essas questões. E não foi nada fácil, é claro. Claro que hoje em dia eu trabalho com algo até melhor do que eu trabalhava um tempo atrás. Porque pude entender que existem coisas até melhores. Eu não precisava ficar preso nisso. Que eu poderia conseguir algo superior. E eu fui tentar algo novo. E isso me ajudou muito. Se eu tivesse parado no tempo e não tivesse progredido, não tivesse tentado algo diferente que pudesse me ajudar nessa jornada, eu talvez estaria infeliz lá atrás, com uma vida totalmente sem significado naquilo que eu estava fazendo e lamentando, né? Poxa, estou preso aqui, nada muda, a situação está tão ruim. Talvez isso seja a resposta que muitos procuram, em tentar algo novo, tentar algo diferente, tentar algo que possa fazer diferença e não se prender a somente coisas que estão nos fazendo mal, a coisas que não trazem um significado. Se você tem, sei lá, um talento para alguma coisa, uma certa aptidão para algo, por que não tentar isso? Por que não tentar seguir por esse rumo? Claro que é difícil, não é fácil, porque a gente está tentando sair da zona de conforto. Mas sair da zona de conforto é muitas vezes fundamental, né? A gente consegue vislumbrar, sei lá, outros cenários, outras coisas que podem fazer sentido, podem trazer um significado maior. Então, eu acho que todo mundo deveria pensar nisso, deveria pensar nessas questões e não se prender somente a coisas que elas veem como algo que não traz um significado para a vida delas. E sendo assim, abraçar os seus potenciais, aquilo que elas sabem que vão trazer um significado para a vida delas. São questões que eu acho fundamentais para a gente já começar a melhorar nossas vidas. Claro que não é fácil, né? A gente vai ter que, novamente, sair da nossa zona de conforto, mas é algo necessário. E é algo necessário que a gente precisa dar o primeiro passo. E talvez esse passo seja o passo necessário para mudar nossas vidas. Só que a gente acaba se acostumando com uma vida ruim, com uma rotina muitas vezes já acachapante, difícil, que não traz nenhum significado. E isso a gente precisa superar. E dar um passo de coragem para mudar essa realidade, cara, isso pode fazer muita diferença. Basta a gente ter coragem para fazer isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite e deixe o seu like nesse vídeo para fortalecer esse trabalho. E se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Até a próxima.